Eu estava pensando, essa mensagem veio ao meu coração exatamente no momento qual nós entramos na estação de serviço. Você sabe que nós estamos na estação de serviço, né? Tivemos o nosso culto de 4 horas aqui e entramos na estação de serviço. E aí nessa estação também a gente desenvolve muito e fala muito sobre a questão ministerial. Até porque quando você desenvolve o serviço, você tem o serviço e você desenvolve ele, você desenvolve muitas vezes através daquilo que Deus te chamou para fazer, seus dons e talentos. Então a gente chama isso de ministério. Nós aqui na nossa linguagem, a gente chama isso de ministério, né? É até engraçado, porque se você na rua fala para as pessoas, eu sou do ministério tal, ele vai falar, onde é? Lá em Brasília? O ministério tal, lá em Brasília? Aí você ainda fala assim, não, aí tem também o gabinete do pastor tal, não, tem um gabinete lá, aí fala, o gabinete do ministro do ministério, né? Não é nada disso, mas na nossa linguagem a gente fala de ministérios, né? E são exatamente o desenvolvimento daquilo que Deus me deu como dom e talento. Então eu faço um trabalho, que a gente chama também de serviço. A gente executa um serviço, né? Você chama alguém para fazer alguma coisa na sua casa, você fala, você pode vir fazer um serviço aqui na minha casa? Né? Então a gente faz esse serviço dentro do reino de Deus, a gente serve ao Senhor, porque de fato fazer o serviço é através de um servo. Então nós somos servos, amém? Então a gente desenvolve um serviço. Então quando a gente estava falando sobre isso, me veio essa mensagem. Interessante que essa mensagem eu já preparei tem alguns dias, mas essa semana, assim, ontem, anteontem, eu também, quando eu estava relendo a mensagem e orando novamente e estudando mais um pouquinho o contexto, me veio um outro nome para a mensagem também, porque no primeiro momento eu botei assim o nome da mensagem, o trabalho que impede ao cumprimento do propósito. Então um tipo de trabalho que me impede, que me bloqueia para o cumprimento do propósito de Deus. Só que aí depois eu, pensando um pouco mais, desenvolvendo a mensagem, você vai entender por que eu dei um outro nome também, e para quem está aí anotando, eu ainda não sei direito qual vai ser o nome, daqui a pouco eu digo, mas eu também botei trabalho versus trabalho. E você vai entender por que também esse nome, mas eu ainda não decidi qual nome vai dar não. Mas vamos lá, eu quero introduzir com você, dizendo o seguinte, eu quero falar exatamente sobre trabalho. E a base que eu trouxe do texto é uma que é extremamente relevante para nós, e muito simbólica, muito significativa no nosso dia a dia, por causa do contexto bíblico, que é exatamente o que aconteceu com o povo de Israel, né, o povo hebreu, que estava cativo no Egito. Vocês lembram dessa história? Eles cativos, eles não entraram lá cativos. Mas, à medida que o tempo foi passando, eles foram se acostumando com aquela vida, e as coisas foram, até certo ponto, eles foram tendo casa para morar, comida para comer, e todas as coisas para fazer, mas eles também foram se tornando trabalhadores para o homem. Literalmente trabalhando para o crescimento e a evolução de um homem. E isso foi relevante para eles, porque eles tinham um benefício, mas em contrapartida, foi tirando deles o que era mais importante em suas vidas. E aí Deus, certa vez, ouviu o gemido, o grito de desespero deles, porque passaram-se 400 e tantos anos, e eles agora eram escravos. Eles não eram mais a família de José, e agora eles eram escravos. E agora eles estavam cativos, no lugar onde eles não conseguiam ir embora. E aí, o texto, eu separei o capítulo 5, mas ele, no capítulo 3 e no capítulo 4, ele vem desenvolvendo essa história, esse contexto, quando Deus chama Moisés. E aí no capítulo 3 e 4, que é essa introdução que eu estou passando para você, os capítulos 3 e 4 de Êxodo mostram a narrativa onde Deus trata sobre a libertação do seu povo do Egito, através de Moisés. Presta atenção, através de Moisés, ok? O povo foi liberto através de Moisés, não foi? Sim ou não? Sim, não foi? Com o apoio de Arão. Não esqueçam disso, tá? Moisés
foi o libertador. Deus falou com ele. Mas ele teve o apoio de Arão. Então isso é muito significativo para mim, dentro de uma história de alguém que constrói uma história. Tá? Mas vamos lá. Nos capítulos 3 e 4, eu separei alguns pontos que aconteceram para anteceder Moisés sendo liberado para estar agora no Egito para falar com o faraó. Ó, Deus fala com Moisés, acontece nos capítulos 3 e 4. Deus fala com Moisés, aí Moisés ouve a voz de Deus. Aí Moisés ouve a voz de Deus, o que ele faz? Ele questiona Deus, porque ele é homem. Ele tinha vindo de lá, e quando ele veio de lá, ele veio com sangue na mão dele, e ele tinha que voltar lá agora. Então ele questiona, por causa da humanidade dele: como é que eu vou voltar naquele lugar? Todos que conheciam ele lá, que souberam da história, já não estavam mais lá. Foi o que Deus falou para ele, beleza? Mas ele questiona a Deus. Aí Deus mostra o que para Moisés quando ele questiona. Preste bem atenção na condução da coisa. Deus mostra o seu poder a Moisés. Ele fala: ah, é? Então tá bom. Então você não está indo lá acompanhado de qualquer amigo seu. Você vai lá debaixo do meu poder. E para você ter a certeza do meu poder, eu vou te mostrar o meu poder. Aí ele vai lá e mostra o poder dele para Moisés. Lembra da história? Lembra? Uma vara e tal, né? Lembra da história? Então Deus mostra o poder dele. E ele fala: eu vou fazer lá como eu estou fazendo aqui. Então Moisés acendeu uma luz lá. Aí depois, né? Agora Moisés já está ficando assim mais quebrantado. Aí Deus dá a Moisés o quê? Uma estratégia para ir libertar o povo. Por quê? Porque Moisés inventou mais uma desculpa. Ele viu o poder de Deus, mas ainda falou: olha, mas eu não tenho problema aqui, ó, né? Eu tenho problema no falar. Aí Moisés questiona a Deus de novo. Aí Deus encontra uma solução para ele, né? Olha, coisa interessante. Quando Deus te ama mesmo, e Ele te ama, quando Ele quer usar você, quando Ele quer levar você para cumprir o propósito dele, quando Ele quer fazer de você uma ferramenta dele, meu amado e minha amada, para de justificar, porque Ele vai te dar um empurrão. Ele vai te falar coisas que você vai ficar atropelado. É melhor você obedecer logo do que ser atropelado por Deus. Desculpa, assim, Deus não atropela ninguém, mas para você entender, né? Porque é muito melhor que você responda. E vou te dar uma dica agora. Se você é aquele que está sentado aí, no lugar onde você está, nessa cadeirinha vermelha, e Deus já está falando com você, levante e ande. Desperte logo, porque pode começar a rasteira hoje. Hoje ele pode começar a querer te sacudir. Porque se você foi chamado para fazer algo que eu não fui chamado, é com você. Posso ouvir um amém? Nem que seja baixinho, mas fala um amém. É assim que funciona, tá? Lá no mundo não, lá no mundo eu não assino embaixo, lá no mundo é diferente. Lá são interesses diferentes. Aqui não, Deus quando te chama e Ele quer de fato fazer, preste atenção, fique atento, porque Ele vai te sacudir, no bom sentido da palavra. É assim que funciona, então é melhor você se render. Fica o recado. Deus dá estratégia a Moisés, e Moisés, né, questiona, mas ele ouve. Aí, o que ele faz? Aí Deus manda apoio para Moisés. Olha que coisa interessante. Tem horas que realmente você não vai estar capacitado para ir sozinho. Você precisa de pessoas com você. Você precisa de pessoas que te apoiem. Amém, queridos? Você não precisa de pessoas que sejam teus opositores. Você precisa de pessoas que te apoiem. Agora deixa eu te falar uma coisa, esse negócio de apoiar hoje em dia é muito difícil, né? Porque dentro da relatividade, cada um tem um seu pitaco para dar. Então você imagina se dentro dessa igreja aqui, o meu pitaco, ele fosse muito intenso naquilo que diz respeito às decisões que o pastor Ângelo toma, porque Deus falou com ele. Então eu poderia ser uma pessoa que trata das coisas de forma relativa e não concreta, e eu poderia o tempo todo ser um opositor dele. Porque tem coisas que eu não vou ter a mesma ideia que ele. Tem coisas que eu não vou saber fazer como ele vai saber fazer. Tem coisas que eu não vou ouvir a voz de Deus como ele vai ouvir. Você está entendendo, não está? Mas
eu preciso ser alguém que dê o apoio. Que seja o quê? Um apoio. Eu não estou aqui para contradizer ou para ser o opositor, porque se eu chegar nessa posição, eu e você, mas estou falando de mim, eu preciso ir embora, porque quem não apoia vai causar problema. Então quando Deus falou com Arão, que foi quem apoiou Moisés, o que Arão fez? Imediatamente ele submeteu. Arão foi o libertador? Não. Moisés é que tem o título de libertador, e até hoje a gente fala muito mais de Moisés do que de Arão. Mas quem foi Arão nessa história? Você imagina, quem foi Arão nessa história, né? Tendo que apoiar Moisés. Provavelmente, Arão poderia ter até mais justificativa do que Moisés. Sabia? Arão poderia ter mais desculpas do que Moisés. Arão, certamente, ele não conhecia tanta história como Moisés conhecia. Arão poderia ter medo até mais do que o próprio Moisés, insegurança. E poderia olhar e falar, tá bom, eu falo melhor que Moisés. Ah, mas eu penso menos que Moisés. Então eu não sou tão bom para isso não. Mas imediatamente ele se coloca à disposição, ele se torna um apoio de Moisés. Amém? Então deixa eu te falar uma coisa, você em algum momento na sua vida, seja onde for, na sua casa, sua família, com seus amigos, no seu trabalho, com o seu chefe, com o seu pastor, com quem seja, se você um dia está no papel de alguém que submete, cuidado. Submissão não é escravidão, mas também não é oposição. Submissão muitas vezes passa pela condição de apoio. Eu me submeto a uma missão. Essa missão tem alguém que determina os valores dela, o caminho dela, os pormenores dela, e eu preciso entender isso. Se eu não tiver de acordo com essa missão, eu preciso ir embora e buscar um lugar aonde eu vou apoiar. Só tome um cuidado, porque às vezes eu vou ser sempre intransigente diante de coisas que são impostas. E aí tem um nome para isso, se chama insubmissão. E o insubmisso, aonde ele estiver, no trabalho que ele tiver, na igreja que ele tiver, a família que ele tiver, ele não vai conseguir apoiar ninguém. Então que coisa interessante, né? Submissão é algo muito maior do que você obedecer a uma missão que alguém estabeleceu. É você apoiar alguém, é você dar o suporte para alguém, é você estar junto com alguém. E diante daquilo que ele traz, deixa eu te falar uma coisa, eu vou te contar um segredo. Quando você tem um coração submisso e de alguém que sabe apoiar o teu líder, a pessoa que está acima, eu vou te falar uma coisa com toda certeza, porque eu vivo isso. Essa pessoa começa a flexibilizar mais o seu coração e ouvir mais as suas opiniões. Cuidado para as suas opiniões não serem de oposição. As suas opiniões podem ser de apoio. Posso ouvir um amém? É diferente quando eu começo a dar opiniões porque eu estou me opondo, mas quando eu começo a dar opiniões porque eu apoio, elas são diferentes. Porque o meu líder vai trazer e eu olho para ele, e muitas vezes dentro da confiança e segurança que ele tem com alguém que apoia, ele vai perguntar, o que você acha? Essa pergunta é crucial e ela não pode ser feita para qualquer um. A pergunta de o que você acha só pode ser feita para alguém que quem pergunta tem segurança, confiança, e quem ouve essa pergunta é alguém que apoia de verdade. Isso passa por todas as esferas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Interessante, né? Você pode estar pensando aí agora no pastor Lúcio com o pastor Ângelo, na pastora Marise com o pastor Ângelo, no diácono comigo e com o pastor Ângelo com a pastora Marise. Então eu quero te dar uma notícia, isso passa no teu casamento. Lá no teu casamento, cuidado para você não se encontrar alguém que é o oposto do seu cônjuge, que você não submete. E submissão não está ligado só ao sexo feminino, não. Submissão, ela acontece diante de um propósito, de uma missão. A minha esposa, ela tem alguma missão
que não tem a ver comigo, que não é a minha missão. Aí o que eu faço? Eu submeto a missão dela e apoio ela. A missão do casamento não é subjugar o outro. A missão do casamento é um apoiar o outro, porque cada um tem uma missão. Existe uma missão conjunta, que ela é a mais forte, ela é mais relevante, mas existe aquelas no qual elas desenvolvem. Eu lembro muito bem quando a minha esposa estava muitos anos sem estudar e ela quis fazer uma faculdade. E a gente pensou, como é que vai ser? Já com filho, já recurso financeiro. E o que eu fiz com ela? Eu apoiei ela. Eu apoiei, tu vai sim. Você vai fazer a sua faculdade. Você vai lá. E fez. E não deixou de fazer 1 minuto e fez e cumpriu o papel dela, a missão dela. E eu apoiei. E outra vez eu tenho a minha e ela me apoia. E no casamento é assim. Preste bem atenção, nós estamos falando de submissão, não é verdade? Mas submissão não é um jugo. Não é um peso. Submissão é quando você apoia alguém numa missão. Então você perceba que aqui Deus veio tratando com Moisés e com Arão de algo muito maior. Moisés precisava do apoio de alguém para ajudá-lo na libertação do povo. E Arão estava ali ao lado dele, caminhando com ele pela libertação do povo. Ele era um homem que não sabia toda a história que Moisés sabia, mas ele simplesmente apoiou a Moisés. Provavelmente Moisés pode ter tomado decisões ao meio daquele tempo que Deus falou só com ele, ok? E que Arão de repente falou, opa, eu não dou conta disso, mas eu vou apoiar ele, eu vou estar junto dele. Meus amados, eu e você não conseguimos fazer todas as coisas sozinhos, não conseguimos. A gente em algum momento a gente vai precisar de alguém, e nada melhor do que a gente ter alguém do nosso lado que nos apoie. A Noêmia fez semana passada, né, Noêmia? 50 anos de casado. Sábado passado, ok? Você acha que fazer 50 anos de casado é fácil? Você acha que não precisa de um apoio um do outro? Precisa. E o mais legal de tudo é que quando chega a 50 anos de casado, quando dá meia-noite e pouquinho, né? Porque tem que ser 00:01, o marido vai lá, se arruma todo, se perfuma para encontrar com a noiva. Mas por quê? Porque há um apoio. Há um apoio. Né? Dentro de um casamento, tem que ter. Se não tiver, vai dar ruim. Os nossos filhos, queridos, eles crescem. E quando eles crescem, eles desenvolvem novas ideias. E quando eles desenvolvem novas ideias, eles trazem elas. Aí eles encontram um pai e uma mãe que tem ideias antigas. Aí ele vai trazer as ideias novas. O que o pai e a mãe que tem as ideias antigas fazem? Aí acha que o filho é louco, que o filho, né, que a tecnologia acabou com ele, esse mundo moderno acabou com ele. Não, ele tem ideias novas. E o que nós fazemos? Nós ouvimos, nós entendemos, nós tiramos dúvidas e nós ajudamos e apoiamos. O que for errado, você pode ter certeza que nós vamos intervir, porque nós somos pais e eles vão entender, mas ainda assim, se eles quiserem fazer, eles vão fazer. É claro que os nossos filhos que são criados na presença do Senhor, que são criados à luz da palavra, eles vão ter discernimento, eles vão ser inteligentes, eles podem até errar em algo que eles estão começando, que eles ainda não sabem, mas nós vamos estar ali do lado para dar o apoio a eles. Amém? E se preparem, porque eles vão fazer, sabe o quê? Crescer, desenvolver, construir as suas vidas e voarem. E voarem, ó, lá em casa, o Lúcio já falou pra gente que quando ele for, ele vai dar um cachorro pra gente. Não sei de onde ele tirou essa ideia. E já tem até o tipo do cachorro que é. Aí eu falei, tá bom, sem problema, você vem cuidar dele. Porque eu não vou cuidar. Mas eu acho que é porque assim, vamos ficar assim, sem a minha presença aqui, né? Vai, né, pra vocês. Eu falei, querido, fica tranquilo que a gente vai ter tanta coisa pra fazer.
E ainda tem um detalhe, que ainda tem um outro detalhe que eu falei para eles. Um dia desse lá em casa, a gente jantando lá à mesa, e a gente falando sobre isso, eu ainda falei assim, olha, ainda tem outro detalhe. Quando a gente menos esperar, porque eles querem chave da casa. Eles estão abrindo a porta da casa e entrando, porta dentro. E nós estamos lá, e aí, chegaram. E amanhã? Amanhã dá uma passadinha de novo lá. Né? A minha morava aqui na Rua do Bispo, ó. A criança mais velha, que já casou, que já me deu a neta. Aí, não, está muito longe. Foi morar no prédio onde eu moro. O que isso quer dizer? Fala aí, qual é a mensagem? Eu estou bem pertinho aqui. Sabe como é que a gente trata agora? Antes era só o WhatsApp, né? WhatsApp, e passava lá. Agora é pelo interfone também, queridos. O interfone, toca lá, o 103, 501, toca lá e fala pelo interfone. Antes eu atendi o interfone só do porteiro. Agora eu já sei. É também da vizinha. Entendeu? Assim, eu estou falando isso, vocês estão ouvindo e tal. É claro que a gente gosta também, né? A gente bota os limites e tal, eles também botam os deles, né? Isso é coerente, é saudável. Mas a gente, às vezes, quer prender os filhos, quer travá-los na missão que eles têm. Nós temos que apoiar. Nós vamos apoiar loucura, pecado, coisas, né, ilícitas. Nós vamos apoiar o quê? Coisas que vai ajudá-los a serem bênção. Então, filhos que estão aqui presentes, jovens que ainda vão ouvir muito dos pais. Porque os meus, às vezes, ouvem até hoje. Até hoje eles ouvem, porque eles vêm, né? Eles vêm, então a gente fala. Então, eles pedem conselho, a gente dá. Mas você que ainda está lá por casa, que ainda está ali, né, adolescente, crescendo, fique atento, porque os pais vão ter que corrigir mesmo. Vão ter que ficar no pé mesmo, vão ter que corrigir mesmo. E acabou, entendeu? E os filhos vão ter que ouvir. Agora, também, pais, pelo amor de Deus, né, não aborreçam seus filhos. A Bíblia fala sobre isso. Não aborreçam seus filhos. Não faça com eles o que Deus não faria. Seja luz para eles, amém? Apoie eles. Agora, filhos, apoiem também seus pais. Vira para mim aqui. Tá, o que aí? Agora é para você. Amém, queridos? Então, eu vou fazer o seguinte. O tempo já está passando. E eu quero entrar, porque está muito queimando no meu coração, que eu quero falar com você sobre trabalho. Né? Mas eu não vou falar agora, eu não vou entrar nesse tema agora, porque até então eu não falei do que eu deveria falar mesmo. O Espírito Santo me conduziu aí falando outras coisas. Então eu só quero rever com você para a gente poder encerrar esse nosso momento aqui, né? Que nós estamos aqui pela manhã, à noite teremos o nosso culto também. Próxima vez, quando eu voltar a pregar, eu vou trazer esse tema, tá? Porque eu achei bastante relevante para mim, tem tudo a ver com a estação que a gente está vivendo. Mas eu quero só recapitular. Quando Deus chamou Moisés, quando Deus falou com Moisés, quando Deus precisava libertar o povo, ele precisou fazer algumas intervenções. Então, antes dele dar toda a direção que precisava ser dada, para que Moisés fosse de fato, e fosse lá e falasse com o faraó, o que ele deveria falar, tete a tete, né? Não foi por mensagem, por WhatsApp, por e-mail, nada disso, foi tete a tete, e ele foi lá, e ir lá foi muito difícil para ele, mas ele foi porque ele tinha uma missão. Então preste bem atenção numa coisa: a missão, ela nunca pode ser menor do que a tua justificativa, nunca. A tua justificativa tem que ser menor que a missão é maior, porque senão a tua justificativa vai crescer, aí a missão vai diminuir, você não vai fazer aquilo que tem que ser feito. Então a gente precisa ter um alerta, né? Você viu que eu nem li a Bíblia aqui, mas está dentro desse contexto aqui. Então eu vou terminar aqui sem ler a Bíblia. A Bíblia a gente não precisa ficar lendo toda hora, porque você tem que ler a Bíblia na sua casa e se encher da palavra, amém? A gente às vezes aqui até lê, mas você já entendeu a história toda, né? Então Deus, quando chamou Moisés, Deus fala com Moisés. Primeira coisa, eu preciso estar com os meus ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. Segunda coisa, eu vou ouvir a voz de Deus, e agora, o que eu faço com ela? Se eu questionar, eu preciso questionar para Deus, porque Ele vai ter uma resposta para mim. Cuidado para você ouvir de Deus e ir questionar com o homem. Não questione com o homem o que você tem que questionar para Deus. Posso ouvir um amém? Deus te ama e Ele vai te dar a direção certa. Então, quando você ouvir dele e questionar alguma coisa,
Não vá aonde não tem Deus. Não vá. E como que você ouve a voz de Deus? Você pode ouvir a voz de Deus através de um profeta, e o profeta também pode ser usado para trazer uma resposta da parte de Deus diante da tua justificativa. Então existe um profeta, existe alguém da parte de Deus. Quem é o profeta? O profeta não é aquele que fica, eis que te digo, eis que te digo, eis que te falo, eis que não sei das quantas. Não é esse o profeta. O profeta é aquele que traz a luz da palavra sobre a sua vida. Esse é o profeta, ele profetiza a palavra. Tá? Ele traz a palavra. Se não tiver a palavra, esquece. É só o ex dele lá. É só o disse-me disse dele lá. Não, Deus traz através da palavra. E se Deus usar alguém na palavra para falar com você, ouça a voz dele. Você vai questionar? Questione para Deus, porque ele vai ter uma resposta para você como ele fez. Aí o que ele fez? Ele mostrou o poder dele. Diante das nossas justificativas, Deus vai mostrar o poder dele. Você vai dizer, será que pode? Deus vai falar, então fica aqui que tu vai ver se pode ou não pode. Ele vai fazer. Amém? Ele vai fazer. E ele faz mesmo, porque ele é poderoso, ele é cura, ele dissipa as trevas. Não é verdade? Então ele vai fazer. Outra coisa, Deus, depois que ele mostra o poder dele, alivia o teu coração. Agora você precisa continuar ouvinte da voz de Deus, para ele te dar a estratégia que precisa te dar. Aí ele te dá, aí você novamente questiona ele. Foi o que aconteceu aqui nessa história. Moisés sabia o que ele ia fazer, porque ele já agora ouviu de Deus o que ele ia fazer, mas ele fala de novo, mas eu não sei falar direito, e para falar direito com Faraó tem que ter uma dicção boa, tem que ter uma oratória boa, tem que ser um bom pregador, tem que ser alguém que desenvolve bem, né, o português, ou o hebraico da época, ou o latim, ou seja o que for, né? Não, Deus quer usar você. Tá bom, mas isso também pode servir como um sinal de alguém que está precisando de fato de uma ajuda. Então Deus vai liberar uma ajuda para você. Ele vai levantar alguém que te apoia. Olha que coisa interessante. Porque Deus podia falar para Arão, olha o que Deus podia fazer com Moisés. E pode fazer comigo e com você. Ah, você está se justificando? Tá bom, então eu vou curar você. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Quando você está com uma doença, seja ela qual for, na terça-feira dessa semana que vai entrar, será que você já programa não vir num culto domingo porque você vai continuar doente? Ou você crê que Deus pode te curar? Está dando para entender? Cuidado, para as tuas justificativas não passar por algo que te afaste do poder de Deus, porque Deus quer te curar. Deus quer resolver as coisas sem que você limite o poder dele. Ah, eu estou com um problemão e eu tenho que resolver esse problemão, e esse problemão eu só consigo resolver até 15 minutos de começar o culto na igreja. Então eu já sei, eu não vou para a igreja. Cuidado, porque ele é o dono do tempo. Cuidado, ele é o dono do tempo. Ele pode ser alguém que vai antecipar com que o problemão seja resolvido, ou que o problemão nem seja resolvido e você fique frustrado porque o problemão não foi resolvido e porque também você perdeu a oportunidade de estar na presença do Deus vivo.